Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa semana eu vou mandar duas aulas que se referenciam à nossa aula prática. Então, uma delas é a avaliação da toxicidade e outra é a avaliação do risco. Então, vamos começar. E por que nós fazemos a avaliação da toxicidade das substâncias? Nós temos que ter em mente que toda substância ela pode ser considerada um agente tóxico. Então, desta forma, por causa dessa consideração, nós precisamos determinar condições de uso seguro dessas substâncias, tanto para a saúde humana quanto para a saúde ambiental. Quando a gente fala, principalmente em ser humano, em animais também, nós precisamos ter em mente as condições de exposição, então, por que ele foi exposto, quais são as condições dessa exposição, a dose administrada, qual dose, a partir de qual dose nós temos a toxicidade dessa substância. A dose absorvida, porque nem tudo que é administrado, principalmente por via oral, vai ser absorvido. Então, nós precisamos avaliar qual dose absorvida vai ter efeito tóxico. O tempo e a frequência da exposição. Nós sabemos, por exemplo, que algumas substâncias você pode ter uma exposição por um pequeno tempo e ela não ter nenhum efeito tóxico, mas a partir do momento que você fica exposto àquela substância por muito tempo, com uma grande frequência, ela acaba se tornando tóxica. Então, nós precisamos determinar quanto tempo a pessoa pode ficar exposta a essa substância, qual é a frequência de exposição, quantas vezes por semana, por exemplo, ela pode se expor a essa substância e não ter efeito tóxico. Então, a toxicologia vai determinar essa frequência e também esse tempo de exposição. E também a via da administração. Nós sabemos que algumas substâncias, por exemplo, elas não vão causar nenhum dano à pele. Porém, se você inalar essa substância, você pode ter efeito tóxico. Então, precisa se determinar também a via de administração que não teria efeito tóxico e que pode ter efeito tóxico. Mas, pessoal, do mesmo jeito que toda substância ela pode ser considerada tóxica, a maioria das substâncias tem uma tolerância, ou seja, nós podemos usar ela de forma segura, desde que nós tenhamos determinado as condições de exposição. Quando nós não conseguimos determinar essa tolerância, nós dizemos que a substância não deve ser utilizada, não é seguro utilizar essa substância. Então, a partir desses dados da toxicologia, nós conseguimos determinar a dose segura para o uso dessa substância pelo indivíduo e também no ambiente, pelo animal também. Então, eu quero que vocês lembrem muito bem dessa frase. Quando não for possível determinar um limite de tolerância, a exposição deve ser evitada. Então, isso é extremamente importante. Se nós não temos um limite, aquela substância ela não deve ser consumida, ela não deve ser inalada, porque pode causar a morte no indivíduo, pode ter uma toxicidade extremamente grande. Então, sempre que não se tenha esse limite de tolerância, evita-se a exposição. Como principal análise realizada e primeira análise realizada dessas substâncias tóxicas é a relação dose-resposta ou concentração-resposta. Para a gente poder entender um pouquinho melhor o que é essa dose-resposta, concentração-resposta, vamos ver um pouquinho do conceito. Nós vamos começar falando sobre dose. O que é dose? É a quantidade de substância administrada. Essa quantidade, ela geralmente ela está sendo expressa em unidade
de peso corpóreo. Por exemplo, miligramas por quilo e microgramas por quilo. Vou dar um exemplo bem exorbitante. Eu tenho um animal de 5 quilos. A dose administrada precisa estar em 5 miligramas por quilo. Se ele tem 5 quilos, eu vou administrar 25 miligramas de substrato, de princípio ativo, né, de substância química para esse animal. Então, isso é a dose, quantas miligramas eu vou dar do ativo para o animal. Lembrando que, quando a gente fala em dose, depende muito da via da administração. A dose efetiva é aquela que vai ser absorvida. E muitas vezes não é idêntica à dose que foi administrada. Por isso, nós devemos levar sempre em conta a via de exposição e a toxicocinética. Lembrem, principalmente quando a gente fala de substâncias que foram administradas na forma oral. Nós sabemos que nem tudo vai ser absorvido. Então, tem que levar muito em conta isso para avaliar essa dose resposta, essa dose tóxica. Já a concentração é quando o organismo ele está exposto, geralmente a gases, vapor, poeira, meio aquático é muito utilizado concentração. E nós vamos ter aí expresso em miligramas por litro, microgramas por litro ou por ml, depende, é claro, de cada análise. Mas nós temos que levar em consideração que o indivíduo ele vai estar exposto ao meio, tá? Então, nós não conseguimos avaliar quanto que ele absorveu, né? Então, nós temos que ter em mente que o valor absorvido pode ser bem diferente do valor que estava ali naquele meio, tá? Então, depende, por exemplo, se for gases, depende da respiração do indivíduo, se for através do meio aquático, depende de quanto que esse indivíduo ingeriu, ou até mesmo lá que o peixinho, né, ingeriu de água. Tem que cuidar muito com isso, não se confundir, tá? A partir do momento que nós administramos uma dose ou colocamos até mesmo uma concentração de uma substância num vapor ou até na água para fazer a avaliação, nós vamos ter a dose resposta. E o que seria essa dose resposta? Seria a dose administrada que vai ter o efeito tóxico. E a partir disso, nós conseguimos descrever a relação entre as características de exposição e também o espectro de efeito tóxico, ou seja, quanto que eu preciso administrar para esse indivíduo para ter um efeito tóxico. E a gente consegue avaliar aí, claro que isso vai ficar para a próxima aula, mas nós conseguimos avaliar aí qual concentração pode ser utilizada e não terá um efeito tóxico. E isso é bem importante. Nós também conseguimos, a partir dessa dose ou concentração, fazer uma curva chamada de curva gaussiana teórica, onde nós conseguimos avaliar a dose letal ou a concentração letal, ou que, né, concentração de substâncias que pode levar à morte do indivíduo. E isso é muito importante, a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Além disso, essa dose resposta, ela auxilia o pesquisador a avaliar a resposta tóxica a uma determinada substância, dependendo da concentração ou da dose. Por exemplo, eu posso ter, a partir de uma determinada concentração, tontura e vômito. A partir, por exemplo, né, bem exorbitante, como sempre, nos meus exemplos hoje, 5 miligramas por quilo. Ela foi administrada essa substância química e a pessoa teve náuseas e vômitos. A partir de 10 miligramas por quilo,
essa pessoa já pode entrar em coma a partir de 15, vir a óbito. Então, é a partir dessas doses e dessas respostas que nós conseguimos observar é que nós vamos poder avaliar a resposta tóxica dependente da dose. E isso é muito importante, principalmente para quem vai para a área forense, onde você consegue, a partir das características que o indivíduo chega para você, saber aproximadamente qual dose ele pode ter administrado. E o que é essa curva gaussiana que eu falei para vocês no slide anterior? Essa curva, ela consegue determinar a quantidade de indivíduos que foram mortos em uma determinada concentração. Então, aqui vocês conseguem ver que a concentração ela está aumentando. E aqui a mortalidade também. Então, a partir desses dados, quando nós colocamos em gráfico, utilizamos, é claro, programas estatísticos para fazer essa análise, nós conseguimos ter uma porcentagem de mortes de indivíduo. Então, essa porcentagem nós chamamos de DL50 ou CL50. O que nos interessa? Dose letal que matou 50% dos indivíduos ou concentração letal que matou 50% dos indivíduos. Então, nós conseguimos aqui observar nesse gráfico que aqui nós vamos ter 50% dos indivíduos mortos. E nós conseguimos, através da correlação, avaliar a concentração de indivíduos que morreu. É claro que quando nós fazemos essa análise, nós vamos fazer com um animal ou até mesmo com microcrustáceos, né? Quando a gente fala de água, para avaliar concentração letal, não é com seres humanos, né, pessoal? É com animal para avaliar essa possível toxicidade em humanos. Isso aqui é muito utilizado para poder avaliar a dose segura para o ser humano. Nós dizemos que a substância é muito tóxica quando nós avaliamos em ratos, é claro, e essa dose fica menor que 25 miligramas por quilo. Já quando a dose letal fica entre 25 e 200, nós consideramos a substância tóxica. E nociva é quando a dose fica entre a dose letal, né, que mata 50% dos indivíduos, fica entre 200 e 2.000. Isso aqui, pessoal, é previsto pela Comunidade Europeia, tá? Então, esses são os critérios para classificação de toxicidade. E nós conseguimos avaliar e separar uma substância de muito tóxica para nociva ou até mesmo uma substância não tóxica. Como exemplo dessa curva gaussiana, é claro que aqui é um exemplo bem simples, não fiz um exemplo em programas estatísticos, é só uma análise preliminar para vocês poderem entender da onde sai esse DL50, tá? Então, eu coloquei algumas doses, teoricamente, é claro, administradas no animal e quantos indivíduos foram mortos. De 10 indivíduos, quantos foram mortos? E eu consegui plotar aqui um gráfico. Então, na concentração de 10, nenhum indivíduo foi morto. Na de 50, 1. Na de 75, 2. Na de 100, morreram 4. Na de 150, morreram 6. Na de 250, morreram 8 indivíduos. Na de 350, morreram 9. E na de 500, morreram 10. É claro que isso é um exemplo bem simples, só para vocês poderem compreender. Aqui, olhando esses dados, vocês já conseguem mais ou menos mensurar que o valor da nossa dose letal vai ficar entre 100 e 150. Concordam comigo? Porque precisa o quê? Morrer 50% dos indivíduos. 50% de 10 seria 5. Então, se nós formos olhar aqui no gráfico, para morrer 5 indivíduos, nós conseguimos aqui correlacionar e o valor vai dar aqui em aproximadamente
110 miligramas por quilo. Essa substância ela ia ser considerada, conforme conforme a tabela que eu mostrei para vocês anteriormente, como uma substância tóxica. É claro, pessoal, que aqui é um exemplo bem supérfluo, né? Quando nós vamos fazer essa análise em laboratório, nós utilizamos uma quantidade de indivíduos maior, fazemos grupos maiores, aí pode ser aí grupos por exemplo, 3 grupos com 10 indivíduos, para poder avaliar melhor essa análise e fazermos dados estatísticos. Mas vocês precisam saber da onde que sai esse DL50, esse CL50. É muito importante, tá? E como são feitos esses testes de toxicidade? Então, ele precisa ter alguns princípios básicos. Um deles é a análise em diferentes espécies e linhagens de animais. Então, nós não conseguimos dizer que uma substância ela não é tóxica avaliando em somente uma espécie. Não conseguimos dizer essa substância não é tóxica porque no rato não foi. Então, nós precisamos ter diferentes espécies para avaliação. Precisamos também fazer o teste em ambos os sexos, tanto no ratinho macho quanto no ratinho fêmea, por exemplo, para poder avaliar se as diferenças hormonais desses indivíduos também não vai dar diferença na toxicidade. E outro detalhe, sempre que nós falamos de teste de toxicidade, nós precisamos de um controle negativo. Do mesmo jeito que quando a gente faz o teste de medicamento, nós precisamos desse controle que seria como um placebo para poder ter um parâmetro, né? No controle negativo, ele vai servir como parâmetro para o estudo. Nós vamos comparar os outros resultados com o controle negativo. E isso é muito importante. Existem diversos tipos de testes toxicológicos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles na aula de hoje, é claro que é bem resumido, e tem alguns testes, como por exemplo a ecotoxicidade, e nós vamos ter uma aula só sobre isso. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês entenderem a importância de cada um deles. Então, primeiramente, para poder avaliar a toxicidade da substância, nós precisamos das informações preliminares, né? Por exemplo, solubilidade, a característica química da substância. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas aí é o primeiro teste a ser realizado. Informações preliminares. Outro teste que nós realizamos é a toxicidade aguda. Toxicidade subaguda, que é uma toxicidade de curta duração. Toxicidade crônica, que é uma avaliação da toxicidade da substância durante um longo tempo. Nós podemos também avaliar a mutagenicidade e carcinogênese da substância. Outro teste muito utilizado é a teratogenia, embriotoxicidade. Nós precisamos também avaliar a toxicocinética da substância, como que ela é absorvida, como ela é metabolizada. Ela, quando não está metabolizada, ela é uma substância que não tem toxicidade, mas a partir do momento que ela foi metabolizada, ela foi bioativada. Precisa analisar muito bem isso para poder ter um resultado conclusivo da toxicidade da substância. Nós também podemos avaliar as substâncias para efeito nos olhos e na pele. Podemos avaliar a sensibilização cutânea e a ecotoxicidade. Lembrando, pessoal, que os testes eles são feitos em animais e devem ser reprodutivos em humanos. Então, muitas vezes nós precisamos utilizar mais de um tipo de linhagem para poder compreender, através dessa experimentação, o efeito
que ele terá no ser humano. Vamos começar falando das informações preliminares. Essas informações, elas são sobre a substância que vai ser submetida ao ensaio. Então, nós precisamos saber a caracterização química da substância, devemos avaliar tanto qualitativamente quanto quantitativamente as impurezas presentes, porque algumas vezes essas impurezas podem trazer toxicidade ao meu ativo. Então, precisa avaliar muito bem para que não se tenha um resultado de toxicidade falso, tá? Nós também temos que determinar as características físico-químicas dessa substância, como odor, cor, ponto de fusão, ebulição, pressão de vapor, densidade, viscosidade, solubilidade, extremamente importante, por quê? Porque é a partir dessa solubilidade que nós vamos saber um pouco, né? Não é tudo, nós precisamos fazer toxicocinética, mas a partir da solubilidade nós vamos entender como essa substância pode ser absorvida. Além disso, a solubilidade também vai nos auxiliar na dissolução dessa substância para administrar o animal. Muitas vezes a gente não vai administrar ela de forma in natura, né? Por exemplo, na forma de cristal. Nós precisamos dissolver em água para fazer essa administração. Ou em outra substância. Por isso, né, em outro solvente. Por isso, nós precisamos saber da solubilidade. E também devemos avaliar a volatilidade da substância, principalmente quando nós falamos de toxicidade por via inalatória. Então, como eu disse para vocês, a partir dessas análises preliminares, nós vamos saber em qual solvente nós vamos dissolver a nossa amostra, como faremos a via de administração e também a partir dessas propriedades físico-químicas, nós conseguimos prever o comportamento da substância no meio ambiente, por exemplo, como ela se distribui no meio ambiente, e a partir do coeficiente de partição e solubilidade, nós conseguimos avaliar como será a absorção, distribuição e também armazenamento na biota. O primeiro ensaio diretamente no animal deve ser o ensaio, o estudo de toxicidade aguda. Pessoal, só que eu quero fazer um parênteses. Esses estudos que eu estou falando de toxicidade aguda, toxicidade crônica, a maioria das vezes eu vou sempre estar falando de animal, às vezes eu até acabo esquecendo. Mas nós também podemos fazer esses estudos in vitro, em células, tá? Também é bem comum. Geralmente, faz-se primeiro esse estudo in vitro e depois vai para o animal para avaliar a toxicidade no animal, tá? Então, o estudo de toxicidade aguda, ele é um dos primeiros a ser realizados e ele vai determinar a toxicidade da substância em um período curto. Pode ser uma dose única ou múltiplas doses num período aí de 24 horas. Quando nós falamos de dose única, nós estamos avaliando a potência da substância. Nós conseguimos avaliar a partir dessa potência da substância a quantidade de ingestão ou até mesmo qual foi a quantidade de envenenamento acidental que causou a morte daquele indivíduo. Então, esse é um estudo bem detalhado e que auxilia muito aí na toxicologia forense. Quando nós falamos de doses múltiplas, nós vamos ver o efeito cumulativo. E esse estudo ele vai ter como objetivo fazer uma análise toxicológica preliminar. Nós conseguimos avaliar o mecanismo de ação preliminar da substância, quais órgãos essa substância vai afetar, qual sistema são sensíveis a essa substância e também
se esses efeitos são reversíveis ou não. Então, nós podemos, às vezes, administrar uma quantidade grande de substância em uma dose única ou múltiplas doses durante 24 horas e ficar observando o animal por alguns dias para ver como que ele vai se comportar. Esses estudos, eles precisam, logo após ser realizados, de avaliação patológica. Então, mata-se o animal e avalia-se o esfregaço, avalia-se, né, o esfregaço dos órgãos, avalia também estudos hematológicos, caso seja necessário. A toxicidade subcrônica, por sua vez, ela vai fornecer informações sobre a toxicidade das substâncias após exposição repetida. Ou seja, nós vamos administrar essa substância por pelo menos 21 dias. Alguns estudos, e a sua maioria, administra essa substância por até ou por aproximadamente 90 dias. Esse estudo ele vai conseguir identificar e caracterizar os órgãos afetados. Ele também vai avaliar os níveis nos quais não se observa o efeito tóxico, então até qual concentração eu posso utilizar e não vou ter nenhum efeito tóxico, até qual dose eu posso utilizar e não ter efeito tóxico. E também nós conseguimos avaliar o efeito pós-tratamento. Então, administra-se essa substância por 21 dias e espera aí mais 21 dias e observa como o indivíduo, né, o animalzinho aí, conseguiu se recuperar da toxicidade e se teve toxicidade após o tratamento. Esse estudo de toxicidade subcrônica, para ser aceito, ele precisa obedecer a alguns critérios. Um deles é que deve ser analisado em pelo menos 2 espécies de animais. E uma dessas espécies não pode ser roedor. Outro detalhe, nós precisamos analisar pelo menos 3 doses diferentes. Os animais, eles devem ser observados pelo menos uma vez ao dia e devem ser analisados clinicamente. Então, você avalia o consumo de ração, peso, cor e textura do pelo, alteração na circulação ou também respiratória e se ele está tendo alguma anormalidade motora ou de comportamento. Nós também devemos observar se não tem nenhum aumento macroscópio de massa tecidual, se não tem nenhuma deformação tecidual nesse animal. Além disso, precisa-se, e é recomendado, é claro, fazer avaliações hematológicas e bioquímicas do sangue do animal para poder avaliar se está tendo alguma alteração. Nesse estudo de toxicidade subcrônica, também deve-se realizar os testes patológicos, né? Avaliando depois, é claro, que você terminar o estudo, mata-se o animal e avalia-se se tem alguma alteração patológica nos seus órgãos. Então, é extremamente importante isso. Já o estudo de toxicidade crônica, ele vai determinar o efeito tóxico após exposição prolongada. Então, você administra no animal várias doses consecutivas, que são chamadas de doses cumulativas. Esse teste auxilia e muito para avaliar o potencial carcinogênico da substância. Geralmente, a duração desses testes é superior a 3 meses. Quando nós falamos de roedores, a maioria dos estudos fica entre 6 meses a 2 anos e em não roedores, aproximadamente 1 ano. O que vai determinar o tempo nesses testes?
depende do tempo de uso dessa substância. Então, esse teste ele é muito utilizado, por exemplo, para avaliar a toxicidade de medicamento. Então, você vai... Por quanto tempo a pessoa vai utilizar esse medicamento? Ela vai utilizar aí por 6 meses, né? Então, vamos fazer um teste por aí, de 6 meses a 2 anos, para poder avaliar. É um anticoncepcional, então ela vai usar por muitos e muitos anos. Quando nós falamos de medicamento, principalmente, que vai ser um uso prolongado, muitas vezes faz-se o teste pela vida média do animal. Então, quanto tempo esse animal vive? O animal vive aproximadamente 2 anos, então nós vamos fazer um teste por 2 anos, tá? Então depende muito do tempo de uso da substância para poder avaliar quanto tempo vai ser o teste. Todos os dias deve-se realizar um exame clínico, igual ao exame clínico que eu falei do subcrônico, mas aqui 2 vezes ao dia, para observar mesmo se não está tendo nenhum efeito tóxico, se ele não está tendo nenhum comportamento estranho. Também realiza-se exames hematológicos e bioquímicos no início do estudo e após 6 meses, para ver se teve alguma alteração. Além disso, nós realizamos, após o final dos testes, os exames histopatológicos. Pessoal, aqui eu quero abrir um parênteses em relação ao potencial carcinogênico. Para avaliar se a substância é carcinogênica, precisa-se de uma dose correta e também de um tempo correto. Né? Quanto tempo de exposição e qual que é a dose que pode causar câncer. Então, tem que ter um cuidado em relação a esse potencial carcinogênico quando nós falamos de toxicidade crônica. Os estudos mutagênicos, ou estudo de mutagênese, ele vai avaliar a capacidade que a substância tem em provocar modificação no material genético da célula. Então, nós conseguimos, a partir desse estudo, avaliar se ocorre mutação e, a partir dessa mutação, se tem transferência para as novas células durante a divisão celular. Então, as mutações elas podem causar diversos problemas, como, por exemplo, inviabilidade do desenvolvimento da célula, principalmente quando nós falamos aí de infertilidade, está muito ligado a processos mutagênicos, morte do embrião ou feto, porque pode ter ocorrido alguma alteração na célula e o feto e o embrião não consegue se desenvolver. Nós também temos, através dessas mutações, alguns desenvolvimentos de anomalias congênitas, que pode estar ligado aí à hereditariedade, ou seja, pode passar para o filho. A partir desse estudo, nós conseguimos prever o desenvolvimento de câncer. Porém, é uma triagem, tá? Nem todo câncer ele vai se desenvolver por processo mutagênico. Mas, se teve processo mutagênico, nós conseguimos prever se tem um desenvolvimento de câncer. E essa substância ela deve ser estudada porque ela pode ser uma potencial substância cancerígena. Mas atenção, pessoal, os testes mutagênicos, eles avaliam a capacidade que a substância tem em produzir câncer por mecanismo genotóxico, ou seja, a interação da substância com o material genético. Porém, existem diversas outras substâncias que têm potencial de causar câncer e não são mutagênicos. Por exemplo, citotoxicidade com regeneração
acompanhada com aumento de síntese do DNA, desbalanço hormonal, imunossupressores e também alguns promotores de expressão oncogênese. Então, nem sempre, que fique bem claro, uma substância cancerígena ela é mutagênica. Ela pode ter essa característica cancerígena por outros detalhes. Esses estudos mutagênicos, eles têm como objetivo avaliar a exposição humana a longo prazo. Para isso, quando nós fazemos o teste em animal, nós utilizamos uma dose alta, a maior dose tolerada. E como que nós conseguimos determinar essa maior dose tolerada? Primeiro, a dose ela não pode provocar a morte do animal. Então, tem que ser uma dose menor da nossa DL50, tá? Ou da nossa CL50. E também não pode diminuir o peso do animal em mais que 10%. Precisa-se fazer um teste preliminar da substância para depois fazer o estudo de mutagênese. O estudo de desenvolvimento, que engloba reprodução e embriofetotoxicidade, ele vai avaliar a toxicidade das substâncias no organismo que está em desenvolvimento. Nós podemos fazer uma análise de exposição antes da concepção, ou seja, quando os pais tiveram a exposição à substância e depois teve a concepção do feto, ou após a concepção. A embriofetotoxicidade, ela vai avaliar a alteração induzida durante o desenvolvimento, ou seja, entre a concepção até o nascimento. Já na toxicidade de reprodução, nós avaliamos o efeito tóxico que ocorre no sistema reprodutor após a exposição ao agente tóxico. E, por consequência, nós avaliamos a toxicidade após a concepção. Então, geralmente, nós utilizamos um indivíduo que foi exposto e outro que não foi, ou dois indivíduos que foram expostos antes de conceber o feto e vamos avaliar se teve alguma alteração no sistema reprodutor dele e se essa exposição prévia dele pode causar algum dano ao feto após a concepção. O estudo de toxicocinética, como a gente já falou na aula antes das férias, né, a toxicocinética ela vai avaliar absorção, distribuição, armazenamento, biotransformação e excreção. Ela é extremamente importante. É uma análise complicada de fazer, porque você tem que avaliar a rota inteira da toxicocinética, mas ela vai permitir avaliar o comportamento da substância em diferentes animais. E por isso auxilia muito para prever a atividade dessa substância em humanos. Então, é uma análise bem detalhada, complicadinha de fazer, mas extremamente importante. O estudo dos efeitos locais sobre a pele ou os olhos vai avaliar a irritação. Então, ela pode avaliar a irritação da substância no olho, né, como o próprio nome do estudo já fala, ou na pele. Na pele, nós podemos ter a pele intacta ou não. E nós vamos observar se teve aparecimento de eritema, escarra, edema e também corrosão. E nos olhos, nós conseguimos observar, até coloquei aqui um coelho, porque é o animal mais utilizado para essa análise, nós conseguimos observar se teve alguma alteração na conjuntiva, na íris, na córnea e também no cristalino. Hoje, nós utilizamos mais essa análise para agentes tóxicos, para medicamento, mas algumas empresas ainda utilizam essa análise para
cosmético, tá? Nós conseguimos avaliar irritação local aguda, onde tem uma aplicação única ao agente, né? E a gente avalia se teve alguma irritação, alguma alteração. Nós também podemos avaliar irritação cumulativa. Essa análise ela é mais utilizada em casos extremamente especiais, tá? E avalia a resposta de exposição repetida a essa substância. Muito utilizada, por exemplo, para fazer análise de colírio, para avaliar se não vai ter nenhuma irritação, e é bem importante, né, pessoal? E também nós temos a irritação induzida induzida fotoquimicamente. Então, o que acontece? Passa-se a substância ou aplica essa substância e depois o indivíduo é exposto à luz e avalia posteriormente se teve alguma modificação molecular. Isso aqui é muito realizado em pele, né? Para avaliar se a exposição ao sol deu alguma alteração na pele. No olho não é tão utilizado, não. E o teste de sensibilidade cutânea? O que é esse teste? A gente já falou um pouquinho sobre ele lá na cosmetologia, vamos relembrar aqui. Então, esse estudo, ele tem como objetivo avaliar a indução na reação de sensibilidade cutânea. Então, geralmente também esse teste é feito em coelhos e expõe o coelho por 2 a 3 semanas à substância. Para-se a exposição e espera de 2 a 3 semanas. E coloca novamente o animal em contato com a substância em uma dose não irritante. Se ocorreu o aparecimento de eritema, quer dizer que essa substância tem capacidade sensibilizante e tem que se cuidar porque ela pode causar alergia às pessoas. Os estudos de ecotoxicidade ou toxicidade ambiental, ele tem como objetivo avaliar o efeito tóxico das substâncias que estão sendo liberadas no ambiente. Geralmente, nós avaliamos o potencial tóxico dessa substância. Um detalhe muito interessante é que algumas substâncias, isoladamente, não têm efeito tóxico. Mas quando elas estão no ambiente, elas podem interagir com outros agentes químicos e causar danos ao ambiente e também aos indivíduos que estão expostos a essa substância. Um detalhe também extremamente importante que precisa ser levado em conta é as condições climáticas do local. Por quê? Muitas vezes, dependendo da exposição solar, das substâncias que estão no ambiente, a substância pode ser tóxica em uma região e não ser tóxica em outra. Esses estudos de toxicidade ambiental, eles são muito importantes para monitoração biológica. Provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar de várias histórias de peixes, mas eu vou fazer uma historinha um pouquinho diferente. Vou falar sobre a abelha. Então, foi observado, por exemplo, que o uso de pesticida, de um determinado pesticida, ele pode matar a abelha. Em algumas regiões do país mesmo, nós temos uma dificuldade em encontrar abelhas nativas e até mesmo abelhas africanizadas. Por quê? Porque esse pesticida, quando a abelha vai lá polinizar a flor, ela acaba se contaminando e acaba muitas vezes não conseguindo voltar para a colmeia porque tem alteração no seu sistema nervoso. Nós vamos falar muito sobre pesticidas ainda, mas só para vocês terem uma ideia. Então,
teve toxicidade ambiental. Então, nós conseguimos avaliar se aquela substância está sendo tóxica para aquela flora, para aquela fauna. Quando se faz estudo de toxicidade ambiental, deve-se levar em consideração os fatores químicos da substância, se ela pode sofrer oxidação, se ela tem interação com outros materiais e impurezas, se é um produto degradável, se ele tem facilidade em ter biodisponibilidade. Nós também devemos levar em consideração o potencial de degradação dessa substância, se ela varia dependendo da temperatura, disponibilidade de oxigênio, biodegradação dos produtos a partir da interação com outros produtos no ambiente. Nós também precisamos levar em consideração os testes, tanto de toxicidade aguda quanto toxicidade crônica, que foram realizados nos animais, nos peixes, nos pássaros e até mesmo nas plantas, né? Muitos testes de toxicidade podem ser realizados em plantas. Então, nós precisamos desses dados para poder avaliar se a concentração daquela substância está sendo tóxica para os organismos daquela região. Nós também precisamos levar em conta quanto tempo aquela substância demora para desaparecer do ambiente. Então, se ela vai ficar presente na atmosfera, por quanto tempo? Na água, no rio, no solo, quanto tempo essa substância vai ficar presente? Outro detalhe que é muito importante é a bioacumulação. O que é essa bioacumulação? É quando nós temos a acumulação através da cadeia alimentar. Nós vamos falar detalhadamente sobre isso, mas lembre-se, porque um peixe se alimentou dessa substância, daí vai lá um peixe maior, se alimenta dela, e o ser humano se alimenta também desse peixe maior. Então, o que ocorreu? Ocorreu uma bioacumulação. Então, passou do peixe menor e chegou ao ser humano através aí da cadeia alimentar. Então, precisa-se levar em consideração essa bioacumulação. Nós também precisamos avaliar se essa substância ela não vai aumentar os nutrientes, tanto principalmente da água local. Quando aumenta os nutrientes, nós vamos ter um aumento nas algas e nas plantas aquáticas. E isso pode causar diversos problemas para a região. Nós precisamos também analisar e levar em conta o solo, porque muitas vezes ocorre uma acumulação de outras matérias ali que podem fazer uma troca ou modificação da substância e também podem fazer modificação do local do solo. E também precisamos sempre levar em consideração os efeitos físicos. Por exemplo, a radiação. Nós sabemos que vai trazer um efeito que vai mudar, digamos assim, o ambiente como um todo. Resumindo a nossa aula, qual é a finalidade dos testes toxicológicos? Então, os testes toxicológicos, eles fornecem dados, diversos dados, né, que podem avaliar o risco de uso dessa substância, tanto para o homem como para o ambiente onde ele está inserido. Finalizando a nossa aula, muito obrigada pela companhia de vocês, bons estudos e até a próxima!